Eu sempre falo que nós nos sentimos muito em casa aqui em Portugal. Eu sempre costumo comparar com a casa da avó. Existe algo de muito familiar, de confortável e até de carinhoso na casa da avó, mesmo que não seja a nossa casa. E esse sentimento que a gente tem aqui em Portugal, ele não é nem diretamente relacionado ao fato da gente gostar mais ou menos de algum lugar. É uma questão de sentimento mesmo, de conforto, de pertencimento. Eu sempre falo que eu gosto muito da Espanha, eu tenho vários amigos espanhóis que são como irmãos. Nós moramos juntos na mesma casa, na mesma república, quando eu estudei em Lisboa. E fui muitas vezes lá para a Espanha e sempre quando eu vou lá eu gosto muito. É um país muito bonito, mas é engraçado como o sentimento é diferente. Assim que eu cruzo a fronteira, eu me sinto em outro país. Eu tenho a sensação de que eu não estou no meu lugar, por mais que eu goste daquele lugar, que eu esteja passeando e que eu tenha prazer em visitar. Mas é muito diferente do sentimento de estar aqui em Portugal, que é um sentimento de familiaridade, de conforto. E eu sempre achei que esse meu sentimento fosse alguma coisa pessoal, pelo fato de eu ser filho de português, meu pai é português, então eu sempre achei que isso tivesse a ver com as minhas raízes, com o fato das influências que a gente tem mesmo quando pequeno, pelas origens pessoais que a gente tem. Mas depois, perguntando para vários outros brasileiros, eu percebi que esse sentimento é recorrente, que vários outros brasileiros, mesmo que não tenham ascendência portuguesa, eles também se sentem mais confortáveis em Portugal do que se sentem em outro país. Talvez esse sentimento de pertença, esse sentimento de familiaridade, ele seja normal. Afinal, Brasil e Portugal têm um passado em comum, nós falamos a mesma língua, e isso tem um poder muito grande. Mas, ao mesmo tempo, existem algumas diferenças. E, para mim, a diferença maior que eu sinto aqui é a relação das pessoas com o passado, com a história e com a sua própria história. E eu pensando aqui, eu imagino que isso não seja uma diferença específica entre Brasil e Portugal, mas seja mais uma diferença entre o novo e o velho mundo. No novo mundo nós damos muito pouco valor à tradição, nós damos muito pouco valor à história, nós conhecemos muito pouco da nossa própria história. E isso não é necessariamente uma crítica. É claro que os países do Novo Mundo, da América, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos ou de outros países, eles têm uma imigração muito mais recente, do último século, que faz com que as pessoas ali sejam muito mais difusas em relação às suas origens. Então esse sentimento de identidade, ele meio que se perde. Ou nem que ele se perde, ele ainda não aprofundou raízes. Ele não é o antigo o suficiente para criar raízes profundas. E quando a gente chega aqui, a gente percebe essa diferença do quanto as pessoas conhecem não só da história do seu próprio país, mas da sua própria história, da história daquela localidade de onde eles vêm, seja da sua vila, seja da sua aldeia. Por todos os lugares que passamos, nós percebemos isso. E quando as pessoas conhecem a sua própria história, elas dão mais valor às tradições. Em qualquer lugar que a gente vai aqui em Portugal, a gente percebe a importância da tradição em qualquer lugar que a gente passa. E a forte relação que as pessoas têm com a sua própria localidade. Pertinho aqui do Porto, tem uma aldeia que se chama Quintandona, ela fica em Penafiel. E quando nós chegamos lá na aldeia, nós conversamos com o seu Belmiro e ele contou bastante da história e da tradição daquela aldeia. Ele contou pra gente a importância de estar reestruturando, aquela aldeia, mas não apenas as casas, reconstruírem as casas. O projeto era fazer com que a aldeia se tornasse uma aldeia viva, mantendo as tradições, a alma daquele local. Esta aldeia era uma aldeia que estava já em mau estado, as pessoas estavam a querer abandoná-la, e nós fizemos um projeto, uma candidatura e recuperamos a parte do património. Mas não quisemos só recuperar o património, quisemos também recuperar as tradições, tudo que é a gastronomia, o artesanato, as vivências. Portanto, foi esse o objetivo. Nós não queríamos uma aldeia recuperada, morta, queríamos uma aldeia viva. E isto veio a acontecer porque as pessoas já não saíram de cá, ficaram, já houveram casais que casaram, já têm filhos. Portanto, a própria idade média da população baixou e hoje temos uma aldeia dinâmica, onde temos a parte cultural a funcionar, temos as tradições e a gastronomia tradicional também
somos nós que vamos garantindo essa continuidade. Um dos passos importantes durante o ano é a festa local. Sempre do terceiro fim de semana de setembro realizamos a festa local. Já vamos para a 14ª edição. Procuramos promover a gastronomia, o artesanato, e aqui também tem grupos de teatro. A música, o teatro, sempre música tradicional. Envolvemos as pessoas do lugar venderem também a gastronomia local. A própria feira de artesanato, as pessoas têm de se candidatar e nós selecionamos porque não queremos manter a tradição, não queremos que venham para aqui as coisas deste tempo são boas, mas a nossa missão é manter a tradição. É nesta linha que nós procuramos que a aldeia seja uma aldeia viva. Todos os lugares que nós vamos, todas as pessoas que nós paramos, que nós encontramos no caminho, querem contar a sua história. E o mais interessante é que qualquer localidade, mesmo as mais pequenas, as menores, tem um espaço muito bem estruturado para contar a sua história. Em mais de uma aldeia que percorremos aqui em Portugal, encontramos centros de memórias, que são como museus e contam a história daquela localidade. Branda e Inverneira é quando a pessoa muda de sítio. Está 9 meses na parte mais alta, ou seja, a norte, e vivem a primavera, o verão e o outono. Depois, como aqui o inverno é muito agreste, há neve, há frio, e quem mudava era sempre pessoas que, como principal atividade, era os animais, a pastorícia, então não tinham condições para ficar na parte mais alta, porque fica sempre acima dos 1000 metros. Pode ir aos 1100 e tal metros de altitude. Então agarravam em tudo, por isso que vocês viram aqui a Casa Castreja, agarravam na roupa, nos animais, tudo que tinham, ou seja, uma mudança total, e mudavam para outra zona da freguesia, porque isto é tudo dentro da própria freguesia. Antigamente, estamos a falar há 20 anos atrás, 10, havia mesmo uma data fixa, que era 15 de dezembro para descer e 15 de março para subir. Para a parte mais alta outra vez novamente. E a relação que as pessoas têm com a tradição se traduz muito com a relação que as pessoas têm com a própria tradição e com a importância que as pessoas dão à própria história, seja apenas 2 ou 3 gerações. Nós fomos numa vila aqui próxima, a Vila do Conde, a Vila de Vão. Nós fomos na pastelaria, que tinha um doce tradicional, e conversando com o proprietário, ele nos falou que o doce originou da bisavó dele. Nós vimos que não era uma tradição tão antiga assim. E nós vimos que ele fazia questão de manter assim preservada a tradição da família dele. Começou com a minha família, com a minha bisavó, mais 2 irmãs, nos finais dos anos 1800 e qualquer coisa. Em 1946 foi pedido o registro de marca e foi concedido em 1947, em 30 de outubro de 1947. É a casa-mãe das clarinhas, é exatamente aqui, é esta, e é aqui que se prova uma verdadeira clarinha. E é engraçado como isso se expressa até nas pequenas coisas. Aqui em casa a gente gosta sempre de fazer umas receitas portuguesas que a gente vai aprendendo por aí, ou alguma coisa que às vezes a gente come em algum lugar e a gente quer replicar em casa. E a gente sempre procura como que faz a receita. E é claro que na internet a gente sempre acha uma ou outra diferença na receita, né? Às vezes tem um ingrediente a mais, um ingrediente a menos. E é engraçado que quando a gente faz essas receitas, vários portugueses às vezes comentam, falam assim, tá muito bom e tal, mas isso que vocês não fizeram não é bem esse prato não, porque esse prato não leva cebola. Isso aconteceu, por exemplo, quando a gente fez ameijas ao bulhão pato, que são as amêijoas, um tipo de marisco, que nós fizemos, era ali refogado. Na receita que a gente tinha visto na internet, que eu já nem me lembro mais qual era, tinha cebola, então a gente colocou cebola. E aí as pessoas falaram, não, tá tudo muito bem, mas esse prato não tem cebola. E é engraçado porque, para o português, isso a gente conversa muito com os nossos amigos portugueses, isso é muito natural, ter essa percepção de que a tradição diz que é assim, se você mudou um pouquinho, já não é mais. Tudo bem, você fez esse prato, mas isso não dá para chamar com esse nome. E essa não é a perspectiva que a gente está acostumado. Então, se você faz uma receita no Brasil, de qualquer prato típico, por exemplo, nós fomos com os nossos amigos Tugami e no canal deles a gente foi lá e mostrou uma receita de pão de queijo, que é um tipo de pão que tem no Brasil. E nós pegamos lá uma receita e nós fizemos, só que tem várias versões, várias maneiras de fazer pão de queijo. E nunca ninguém vai pensar em olhar e falar assim,
Ah, isso aí que vocês fizeram não é pão de queijo porque vocês não utilizaram o queijo certo, ou porque a proporção não é essa, ou porque faltou tal outro ingrediente. É tudo pão de queijo. Você só faz versões diferentes de pão de queijo e cada um tem a sua. Isso é uma coisa que a gente vai se acostumando. É só uma maneira diferente de ver as coisas. Eu acho que é uma maneira de olhar a tradição como uma coisa que precisa ser preservada. E quando você começa a mudar uma ou outra coisinha, aquilo deixa de ser o tradicional. Aquilo perde a sua essência. Enquanto que pra gente, como as coisas não têm raízes profundas, elas estão sempre mudando, elas são sempre flexíveis. Eu acho que uma das coisas que a gente mais ganha quando a gente vai morar em outro país, quando a gente tem essa outra vivência, a gente acaba vivendo uma outra perspectiva, a gente acaba vivendo uma outra cultura, é como se nós estivéssemos ganhando um novo par de olhos. Não que a gente mude e que a gente perca a nossa maneira de olhar as coisas. A nossa maneira de olhar as coisas a gente sempre vai ter, do lugar de onde a gente veio, de como a gente está acostumado a analisar as informações. Ganhando um novo par de olhos é como se a gente pudesse, a qualquer momento, enxergar as coisas por outros olhos, por outro ângulo. É como se a gente ganhasse um superpoder, é como se a gente conseguisse enxergar uma mesma informação sob duas perspectivas diferentes. E isso eu acho que enriquece muito a gente. Tanto eu quanto a Tietchan, nós já tínhamos tido essa experiência antes. Eu, quando era criança, morei 3 anos nos Estados Unidos, então eu também consegui enxergar as coisas por outros olhos. A Tietchan tinha morado no Japão, então ela também teve essa perspectiva, essa experiência de viver em outro lugar e de conseguir entender a perspectiva de uma outra cultura, de um outro povo. E aqui em Portugal, a gente ganhou novamente um novo par de olhos para enxergar o mundo.